O mundo havia se tornado um lugar sombrio, onde a maldade dominava os corações dos homens. A violência era comum e a corrupção se espalhava como uma praga. Deus, ao observar a criação que ele havia feito, sentiu tristeza e pesar. A humanidade havia se desviado completamente de seus caminhos, ignorando sua presença e entregando-se a todo tipo de pecado. A terra estava repleta de violência e todos os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Mas em meio à escuridão moral, havia um homem diferente. Noé era íntegro, justo e caminhava com Deus. Ele não se deixava levar pela corrupção ao seu redor e vivia em obediência e reverência ao Criador. Foi essa fidelidade que chamou a atenção de Deus. Ele viu em Noé a possibilidade de um novo começo. Então, Deus decidiu agir. Ele comunicou a Noé um plano que mudaria para sempre o destino da humanidade. O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência. Vou destruir a humanidade com a terra, disse o Senhor. Deus então instruiu Noé. Faça para si uma arca de madeira de cipreste. Construa compartimentos nela e a revista com betume por dentro e por fora. Ele explicou com detalhes as dimensões. A arca teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Além disso, Noé deveria incluir uma abertura para a luz, 3 andares e uma porta lateral. Deus prometeu que enviaria um dilúvio para destruir tudo o que tinha fôlego de vida, mas garantiu que Noé, sua família e os animais seriam salvos, pois estabeleceria uma aliança com ele. Noé ouviu atentamente e aceitou o chamado divino, mesmo sem entender completamente o que estava por vir. Ele confiava que Deus sabia o que era melhor. Com as instruções de Deus gravadas em sua mente e fé em seu coração, Noé iniciou o trabalho na arca. Era um projeto monumental, algo nunca antes visto. A estrutura deveria ser grande o suficiente para abrigar sua família, uma vasta coleção de animais, além de suprimentos para um longo período. Para muitos, isso parecia loucura, mas para Noé era obediência. Ele convocou seus filhos, Sem, Cam e Jafé, para ajudá-lo. Juntos, eles começaram a cortar árvores, moldar a madeira e construir a estrutura que Deus havia descrito. O som de martelos e serras ecoava pelo vale, chamando a atenção dos moradores ao redor. Os vizinhos de Noé logo começaram a notar o que ele estava fazendo. Curiosos, se aproximaram e perguntaram: "O que está construindo, Noé?" Com calma e determinação, ele respondeu: "Uma arca. Deus vai enviar um dilúvio para destruir toda a terra por causa da maldade que nela habita." Os moradores riram. A ideia de um dilúvio parecia absurda. O céu estava limpo e nunca tinham visto algo como isso antes. Para eles, Noé era apenas um velho tolo desperdiçando seu tempo. "Noé, você está louco?" zombaram. "Não há chuva. Que tipo de Deus faria algo assim?" Mas Noé ignorou as zombarias e continuou trabalhando. Cada golpe de martelo era um ato de fé. Ele sabia que a mensagem de Deus era verdadeira e que sua obediência era crucial para salvar sua família e cumprir o plano divino. Os dias se transformaram em semanas e depois em meses. Aos poucos, a arca começou a tomar forma. Era uma estrutura impressionante, erguida em obediência e perseverança. Enquanto trabalhava, Noé também começou a reunir alimentos, grãos, frutas secas e outros suprimentos necessários para a longa jornada. Os filhos de Noé seguiram o exemplo do pai, dedicando-se ao trabalho com determinação, mesmo diante das críticas constantes. Para eles, a confiança de Noé em Deus era inspiradora e lhes dava forças para continuar. A construção da arca se tornou um símbolo de fé em ação, mesmo em meio a uma sociedade incrédula. Noé sabia que sua perseverança seria recompensada e que, em breve,
a promessa de Deus se cumpriria. Depois de anos de trabalho árduo, a arca estava pronta. Era uma estrutura imponente, erguida no meio de um terreno seco, com cada detalhe seguindo exatamente as instruções que Deus havia dado. Noé sentiu um misto de alívio e expectativa. Ele sabia que o próximo passo seria ainda mais extraordinário. Então, Deus falou novamente com Noé, instruindo-o a reunir os animais. Traga para a arca um casal de cada espécie de animal macho e fêmea, para que sejam preservados. Dos animais puros, leve 7 pares, e dos animais impuros, 1 par. Leve também aves de todas as espécies, para que a vida seja mantida após o dilúvio. Pouco tempo depois, algo incrível começou a acontecer. Noé e sua família viram os animais se aproximando da arca, vindos de todas as direções. Tigres, elefantes, pássaros, répteis e até pequenos insetos caminharam. Voaram e rastejaram para dentro da arca. Era como se uma força invisível os guiasse. Os vizinhos que antes zombavam de Noé ficaram espantados com a cena. O que está acontecendo? Como esses animais estão obedecendo a ele? Sussurravam entre si, enquanto observavam os animais entrando na arca de forma ordeira e tranquila. Noé e seus filhos trabalharam diligentemente para acomodar cada animal em seu devido lugar. Havia compartimentos específicos para cada espécie, com suprimentos cuidadosamente armazenados para garantir que todos fossem alimentados durante o período na arca. Por fim, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles entraram na arca. O ar estava carregado de expectativa. Do lado de fora, os céus ainda estavam claros, mas Noé sabia que o momento estava próximo. Então, Deus fechou a porta da arca. Aquele ato simbolizava a proteção divina e o início de algo que mudaria para sempre a história da humanidade. Pouco depois que a porta da arca foi fechada por Deus, o céu começou a mudar. Nuvens densas se formaram rapidamente, cobrindo o sol e mergulhando a terra em uma penumbra incomum. Então, as primeiras gotas de chuva caíram. Inicialmente suaves, elas logo se intensificaram, transformando-se em uma tempestade como nunca antes vista. Fontes de águas subterrâneas jorraram com força e os rios transbordaram, inundando rapidamente as terras baixas. A chuva caiu sem cessar, cobrindo o solo com lama e transformando vilarejos em cenários de destruição. Dentro da arca, Noé e sua família ouviram o rugido das águas e os ventos uivando ao redor da estrutura. A terra estava sendo transformada, mas dentro da arca havia segurança. Por 40 dias e 40 noites, a chuva continuou, sem dar trégua. A água subiu tão alto que até as montanhas mais altas foram cobertas. Tudo o que vivia fora da arca foi destruído. Os vizinhos de Noé, que antes o ridicularizavam, perceberam tarde demais a gravidade do aviso. Gritos de desespero e clamor por ajuda encheram o ar, mas a arca permaneceu fechada, protegida pela vontade divina. Dentro da arca, Noé, sua família e os animais enfrentaram um tipo diferente de desafio. O isolamento prolongado exigiu paciência e trabalho árduo. Cada dia era preenchido com tarefas: alimentar os animais, remover os resíduos e manter a ordem dentro do espaço limitado. O cheiro era forte e o som dos animais ecoava pelas madeiras da arca, mas a confiança na promessa de Deus dava forças a todos. Mesmo em meio ao caos, Noé liderava sua família em orações diárias. Ele agradecia a Deus pela proteção e pedia forças para perseverar até o fim da jornada. Sem saber quanto tempo ficariam ali, Noé confiava que o mesmo Deus que os havia instruído a construir a arca também os guiaria para a segurança. Após os 40 dias de chuva, as águas começaram a se estabilizar, mas a terra permaneceu coberta. Meses se passaram enquanto a arca flutuava, sem terra à vista.
A esperança dentro da arca crescia lentamente, alimentada pela fé inabalável de Noé, de que Deus cumpriria sua promessa de renovação. Meses se passaram enquanto a arca flutuava, cercada por uma vastidão interminável de água. Os dias se misturavam em uma rotina silenciosa, mas a fé de Noé permaneceu firme. Ele sabia que Deus não os havia esquecido. Então, um dia, a arca parou de se mover. O impacto suave indicava que ela havia pousado. Olhando pela janela, Noé viu que a arca repousava no topo de uma montanha. Era o Monte Ararat. Embora o movimento tivesse cessado, as águas ainda cobriam grande parte da terra. Noé precisava de uma confirmação de que o mundo lá fora estava se renovando. Ele decidiu soltar um corvo. O pássaro voou para fora da arca, mas não retornou, provavelmente encontrando onde pousar sobre as águas. Dias depois, Noé soltou uma pomba, mas ela voltou, pois não havia encontrado lugar para descansar. Noé esperou pacientemente por mais 7 dias antes de soltar a pomba novamente. Desta vez, ela retornou com um ramo de oliveira no bico. O sinal encheu o coração de Noé de esperança. A terra estava começando a se renovar. Mais 7 dias se passaram e Noé soltou a pomba uma terceira vez. Dessa vez, ela não voltou, indicando que o solo seco estava cada vez mais próximo. Mesmo com esses sinais, Noé aguardou pela palavra de Deus antes de agir. Ele sabia que o tempo de sair da arca deveria ser determinado pelo Senhor. Finalmente, Deus falou: "Saia da arca você, sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Traga também todos os animais, para que possam multiplicar-se e encher a terra." Noé sentiu um alívio profundo ao ouvir essas palavras. Ele sabia que uma nova era estava começando, cheia de desafios, mas também de renovação e promessas. Com o coração cheio de gratidão, Noé liderou sua família e os animais para fora da arca. A luz do sol brilhava intensamente e o ar fresco parecia um presente depois de tantos meses confinados. Ao pisar no solo seco, Noé se ajoelhou, lágrimas nos olhos, e agradeceu a Deus por sua fidelidade e proteção. Ele sabia que estavam presenciando o início de um novo capítulo na história da humanidade. Como o primeiro ato em terra firme, Noé construiu um altar para o Senhor. Reuniu pedras e lenha, preparando um sacrifício de gratidão. Ele ofereceu animais puros, conforme Deus havia instruído, como um sinal de adoração e reconhecimento de sua soberania. A fumaça do sacrifício subiu aos céus, e Deus aceitou com prazer o gesto de Noé. Então, Deus falou com Noé, estabelecendo uma aliança eterna. "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, mesmo que seus pensamentos sejam maus desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez." Como símbolo dessa promessa, Deus mostrou algo nunca antes visto, um arco-íris que atravessava o céu. Suas cores brilhavam, refletindo a beleza e a misericórdia divina. Deus declarou: "Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e todos os seres vivos. Sempre que as nuvens cobrirem o céu e o arco aparecer, eu me lembrarei da minha promessa." A família de Noé ficou maravilhada com o arco-íris. Era um lembrete constante de que Deus é fiel às suas promessas e de que a humanidade sempre terá a chance de um novo começo. A terra estava renovada e Noé e sua família se tornaram os guardiões dessa nova fase. O mundo havia mudado, mas a misericórdia de Deus permanecia constante, guiando-os para um futuro cheio de esperança. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.